Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Temos uma novidade no canal. Agora você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tenham bons sustos. Era uma noite chuvosa de outono em 2018, quando eu decidi pegar uma carona que mudou tudo. Meu nome é Lucas e na época eu tinha 24 anos, morando em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Eu trabalhava como entregador de pizzas, mas meu carro quebrou no meio de uma entrega tardia, em uma estrada secundária que corta mata fechada entre Campinas e uma vila chamada Morungaba. O motor simplesmente morreu, sem sinal de celular, e a chuva caía como se o céu estivesse se desfazendo. Eu estava encharcado, tremendo de frio, com o estômago revirando de ansiedade. Sem opções, comecei a andar pela beira da estrada, estendendo o polegar toda vez que via faróis se aproximando. A maioria dos carros passava voando, borrifando água suja nas minhas pernas. Eu me sentia um idiota ali, sozinho no escuro, com o som da chuva abafando tudo ao redor. Árvores altas ladeavam a estrada, suas sombras dançando como fantasmas sob os raios dos raros veículos. Depois de uns 40 minutos, um sedã antigo, daqueles modelos dos anos 90, diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. O para-brisa estava embaçado, mas eu vi o motorista acenando para eu entrar. Alívio imediato. Graças a Deus, pensei abrindo a porta do passageiro. O homem ao volante parecia normal. Uns 50 anos, barba por fazer, camisa xadrez surrada e um boné de time de futebol. Ele cheirava a cigarro velho e café requentado. "Entra aí, rapaz, tá uma merda lá fora", disse ele com uma voz rouca, mas amigável. Eu agradeci, me sentei no banco de couro rachado e fechei a porta. O carro era bagunçado, garrafas de água vazias no chão, um crucifixo pendurado no retrovisor e um cheiro sutil de algo metálico, como ferrugem ou sangue seco. Não, devo ter imaginado. Ele se apresentou como João. Disse que era caminhoneiro aposentado e que ia para Campinas. Perfeito, pensei. Eu contei sobre o carro quebrado. E ele riu. Esses motores modernos são uma porcaria. No meu tempo, a gente consertava com fita adesiva. A conversa fluiu no início. Falamos sobre futebol, o tempo ruim, a economia, mas algo me incomodava. Ele dirigia devagar, muito devagar para uma estrada vazia, como se estivesse prolongando o trajeto. Os faróis cortavam a neblina, iluminando apenas pedaços da mata densa. Eu olhei pelo retrovisor lateral e notei que não havia mais carros atrás de nós, isolados. Meu celular, ainda sem sinal. Maldita área rural. Tentei puxar assunto sobre família para quebrar o silêncio que começava a se instalar. "Você tem filhos, João?" Ele hesitou, os olhos fixos na estrada. "Tive uma filha, mas ela sumiu. Faz uns anos." Sua voz baixou e ele apertou o volante com mais força, as veias saltando nas mãos calejadas. Foi aí que o desconforto virou suspeita. Ele começou a fazer perguntas pessoais demais. Onde eu morava exatamente, se eu namorava, se alguém sabia onde eu estava. "Você parece um cara solitário, Lucas, tipo eu." Eu ri nervoso, mudando de assunto, mas ele insistia. "Sabe, nessa estrada muita gente some, caronas erradas, né? Eu já peguei uns tipos estranhos." Meu coração acelerou. Olhei para o banco de trás pelo canto do olho. Havia uma lona plástica enrolada, manchada de algo escuro. Óleo ou... Não, pare com isso, Lucas. É paranoia. Pare com isso. A chuva apertou e o limpador de para-brisa rangia como unhas em um quadro negro. Ele ligou o rádio, mas só chiado saía. "Sem sinal aqui", murmurou. Então, sem aviso, ele desviou para uma estradinha de terra lateral, que eu nem sabia que existia. "Atalho", explicou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mais rápido." Meu estômago gelou. A estrada principal sumiu atrás de nós,
E agora estávamos no meio do nada, com árvores roçando os lados do carro. O motor roncava baixo e eu sentia o cheiro metálico mais forte. João, acho melhor voltar para a principal. Meu amigo vai me buscar lá. Menti, tentando soar casual. Ele não respondeu. Em vez disso, parou o carro de repente, os faróis iluminando uma clareira abandonada com restos de uma fogueira velha. Por que paramos? Minha voz saiu trêmula. Ele virou para mim, os olhos agora frios, como os de um predador. Sabe, Lucas, eu pego caronas faz tempo, mas nem todos chegam ao destino. Meu sangue congelou. Vi o brilho de algo no console. Uma faca? Não, uma chave de fenda, mas afiada o suficiente. Ele estendeu a mão para o banco de trás, pegando a lona. Minha filha sumiu porque pegou a carona errada. Eu procuro gente como o cara que levou ela, mas às vezes erro. Ele riu baixo, um som gutural que ecoou no carro confinado. Pânico puro. Eu agarrei a maçaneta, mas a porta estava travada. Ele se inclinou para mim, o cheiro de cigarro misturado com suor azedo. Calma, rapaz. Vamos conversar. Meu instinto gritava, lute ou fuja. Eu fingi tossir, me curvando, e então soquei o rosto dele com toda a força. O nariz estalou, sangue jorrou. Ele urrou de dor, e eu forcei a trava da porta. Graças a Deus abriu. Saí correndo para a mata, a chuva me cegando, galhos chicoteando meu rosto. Atrás de mim, ouvi o motor ligando, faróis varrendo as árvores como olhos famintos. Corri por horas, ou assim pareceu, tropeçando em raízes, o coração na garganta. O som do carro sumiu eventualmente, mas eu não parei. Encontrei uma fazenda ao amanhecer, exausto, coberto de lama e arranhões. A polícia investigou. O carro era roubado e João, ou quem quer que fosse, nunca foi encontrado. Mas eu vi nos jornais depois, desaparecimentos na mesma estrada, corpos achados em clareiras com sinais de luta. Eu escapei por pouco. Hoje evito estradas à noite. E se você estiver lendo isso, nunca pegue carona com estranhos. Porque às vezes o monstro parece só um cara normal, até não ser mais. Meu nome é Ana, e isso aconteceu comigo em uma noite de verão de 2022, na rodovia que liga Santos à Praia Grande, no litoral de São Paulo. Eu tinha 28 anos na época, trabalhava como bartender em um bar à beira-mar, e meu turno acabara tarde, por volta das 2 da manhã. Meu carro, um Fiat velho que eu herdara da minha mãe, enguiçou no meio da estrada, logo depois de uma curva perigosa onde o asfalto se estreita e o mar some atrás de morros cobertos de mata atlântica densa. O motor tossiu, fumegou e morreu de vez. Sem posto de gasolina por perto, sem sinal de celular, aquelas áreas são um buraco negro para a tecnologia. A lua estava cheia, iluminando o oceano ao longe como um espelho prateado. Mas ali na estrada tudo era sombras e o som incessante das ondas batendo nas pedras lá embaixo. Eu saí do carro, o ar úmido e salgado grudando na minha pele, misturado ao cheiro de borracha queimada. Vestia uma saia jeans curta e uma blusa regata, suada do trabalho, e me sentia exposta ali sozinha. Comecei a andar pela margem, o asfalto ainda quente do dia, estendendo o polegar para os poucos carros que passavam. A maioria ignorava, faróis cegantes piscando e sumindo na escuridão. Meu coração batia forte. Histórias de assaltos e pior nessa rodovia ecoavam na minha cabeça. Depois de uns 20 minutos, um caminhão antigo, daqueles de transporte de carga, com a carroceria coberta por uma lona suja, diminuiu e parou. O motorista, um homem de uns 40 anos, magro, com tatuagens desbotadas nos braços e um cigarro pendurado na boca, baixou o vidro. "Precisa de carona, moça? Tá perigoso aí fora sozinha." Sua voz era grave, com um sotaque nordestino arrastado, e ele sorriu, mostrando dentes amarelados. Alívio misturado com cautela. Eu hesitei, mas o cansaço venceu. "Sim, por favor.
Meu carro quebrou ali atrás. Vou para Praia Grande. Ele acenou para eu subir na cabine alta. O interior cheirava a diesel, suor e algo podre, como carne velha. Havia ferramentas espalhadas no chão, chaves de fenda, alicates e uma corda enrolada no banco de trás. Ele se apresentou como Carlos, disse que era caminhoneiro freelance, levando carga para o Porto de Santos. Sorte sua eu ter passado. Essa estrada come gente viva. Ele riu, um som rouco que não combinava com o tom. Eu sorri nervoso, apertando a bolsa contra o peito, onde tinha um canivete pequeno que usava no bar. No início, a conversa foi banal. O trânsito, o calor, os preços do combustível. Mas aos poucos ele começou a dirigir mais devagar, os olhos desviando da estrada para mim com frequência demais. Os faróis do caminhão iluminavam a mata fechada, onde galhos retorcidos pareciam braços estendidos. Não havia mais carros, estávamos isolados. Meu celular ainda sem sinal. Aqui é assim, sinal só na cidade. Ele comentou como se lesse meus pensamentos. Então, as perguntas dele ficaram estranhas. Você mora sozinha? Tem namorado esperando? Alguém sabe que você está aqui? Eu respondi vagamente, o estômago revirando. Olhei pelo retrovisor e vi a lona na carroceria se mexer levemente com o vento. Ou era vento? Parecia haver algo sob ela, uma forma irregular. O terror começou de verdade quando ele ligou o rádio, sintonizando em uma estação instalada que tocava uma música velha, distorcida pelo chiado. Sabe, Ana, eu pego muita carona nessa estrada. Mulheres como você, sozinhas à noite. Algumas chegam, outras não. Sua voz baixou para um sussurro e ele apagou o cigarro no painel, o brilho laranja refletindo em seus olhos agora vidrados. Eu fingi não ouvir, mas meu corpo inteiro gelou. Ele desviou para uma entrada secundária, uma trilha de terra que levava para o morro, longe da rodovia principal. Atalho para o litoral sul. Mais rápido, confia em mim. O caminhão balançava na terra irregular, galhos raspando nas janelas como unhas arranhando vidro. A lua filtrava pelas árvores, criando sombras dançantes no painel. Carlos, por favor, me deixa na estrada principal. Eu ando o resto. Minha voz saiu trêmula, mas ele ignorou, acelerando um pouco. Então ele começou a contar uma história. Tive uma irmã que pegou carona uma vez. Um cara como eu a levou. Encontraram ela dias depois no mato com as mãos amarradas. Desde então eu procuro tipos errados. Ele riu de novo, mas agora era um riso insano, ecoando na cabine apertada. Eu vi pelo canto do olho, no porta-luvas entreaberto, algo metálico brilhou, uma faca serrilhada, manchada de ferrugem escura. O cheiro podre intensificou, vinha da carroceria. Meu Deus, o que tinha lá atrás? Pânico absoluto. O caminhão parou em uma clareira escura, cercada por mata, o mar rugindo ao fundo como um monstro faminto. Ele desligou os faróis, deixando só a lua iluminando seu rosto contorcido. Desce, Ana, vamos ver o mar de perto. Ele estendeu a mão para mim, os dedos calejados como garras. Eu gritei, forcei a porta, travada. Ele se inclinou, o hálito quente no meu pescoço. Ninguém vai te ouvir aqui. Como as outras. Lutei, arranhei seu rosto, sentindo unhas quebrando na pele dele. Ele urrou, sangue escorrendo, e eu peguei o canivete da bolsa, cravando no braço dele. Ele recuou, xingando, e eu forcei a trava manual da porta, pulando para fora. Corri pela mata, os pés afundando na terra úmida, espinhos rasgando minhas pernas. Atrás de mim, o motor roncou de novo. Faróis acendendo como olhos demoníacos, varrendo as árvores. Eu me joguei no mato denso, rolando morro abaixo, o corpo doendo com cada impacto. Ouvi ele gritando meu nome, passos pesados se aproximando, mas o som das ondas me guiou. Horas depois, ou minutos, o tempo se distorceu no terror. Cheguei a uma praia deserta, ofegante, sangrando. Um pescador madrugador me encontrou e chamou a polícia. Investigaram.
O caminhão foi achado abandonado, com a lona na carroceria cobrindo restos humanos de pelo menos 2 mulheres desaparecidas na região. Carlos, ou o que quer que fosse seu nome real, sumiu, mas relatos de caronas fatais na mesma rodovia continuaram. Eu mudei de cidade, mas as noites ainda me perseguem. O cheiro podre, o riso insano, os faróis na escuridão. Se você estiver lendo isso, nunca pegue carona à noite, porque o mal não avisa. Ele só sorri e abre a porta. Meu nome é Rafael, e isso aconteceu comigo em uma madrugada úmida de fevereiro de 2023, na rodovia que serpenteia entre Praia Grande e Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Eu tinha 32 anos na época, trabalhava como pescador artesanal, daqueles que saem de barco antes do amanhecer para pegar tainha e roubá-lo nas águas frias do Atlântico. Meu velho Fusca, que já tinha mais remendos que metal original, pifou no meio da estrada, bem na altura daqueles morros íngremes onde a Mata Atlântica desce até quase tocar o asfalto. O motor engasgou com um som rouco, como se estivesse tossindo sangue, e morreu de vez. Fumaça subia do capô, misturando-se ao cheiro salgado do mar que batia nas pedras lá embaixo. Sem lanterna no celular, a bateria já estava no vermelho. E sem sinal, é claro, porque aquela região é um deserto de ondas eletromagnéticas. Eu me sentia vulnerável, com o vento úmido batendo no rosto, carregando o som distante das ondas quebrando como ossos se partindo. Saí do carro, o asfalto irregular sob minhas botas gastas, e comecei a andar pela beira da estrada, o polegar estendido como um sinal de desespero. A lua minguante mal iluminava o caminho, transformando as árvores em silhuetas retorcidas que pareciam se inclinar para me observar. Carros passavam esporadicamente, faróis cegantes cortando a escuridão antes de sumirem na curva seguinte. Eu tremia, não só de frio, mas de uma sensação primal de que algo estava errado naquela noite. Depois de uns 30 minutos, um utilitário preto, daqueles SUVs velhos com adesivos desbotados de times de futebol, reduziu a velocidade e parou ao meu lado. O vidro desceu devagar, revelando uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto e grisalho, olhos fundos como poços escuros. Ela usava um casaco de moletom manchado e sorria de um jeito que não chegava aos olhos. "Entra, rapaz. Tá perigoso aí fora sozinho. Vou para Mongaguá, te levo até lá." Sua voz era suave, quase maternal, com um sotaque do interior que me fez baixar a guarda por um segundo. Entrei agradecendo baixinho e me acomodei no banco do passageiro que estava coberto por um pano plastificado, daqueles que usam em açougues. O interior do carro cheirava a umidade mofada, misturado a algo químico, como formol ou desinfetante hospitalar. Havia sacos plásticos no chão do banco de trás, vazios, mas amassados, e um cooler azul trancado com um cadeado enferrujado. Ela se apresentou como Dona Maria. Disse que era enfermeira aposentada e que dirigia à noite para visitar parentes. "Essas estradas são cheias de almas perdidas", comentou ela casualmente, acelerando devagar. Eu ri nervoso, contando sobre o Fusca quebrado, e tentei puxar conversa sobre o tempo, o mar, qualquer coisa para preencher o silêncio que se instalava como névoa. Mas aos poucos, o desconforto cresceu. Ela dirigia devagar demais, os olhos fixos na estrada, mas de vez em quando virando para me encarar com uma intensidade que me arrepiava. Os faróis iluminavam placas enferrujadas e cruzes improvisadas na beira da estrada. Memorial para acidentes, ou pior, não havia tráfego, éramos só nós dois no breu. Meu celular piscou uma barra de sinal por um instante, mas sumiu antes que eu pudesse ligar para alguém. "Sabe, Rafael", ela disse de repente, minha pele se arrepiando ao ouvir meu nome. Eu tinha dito: "Eu pego caronas faz anos. Ajudo gente como você, mas nem todos merecem ajuda."
Sua voz mudou, ficando mais baixa, como um sussurro vindo de um túmulo. Perguntas invasivas vieram. Você tem família? Alguém sente sua falta se você sumir? O mar leva tantos corpos. O terror se instalou quando ela ligou o rádio, sintonizando em uma frequência chiada que emitia vozes distorcidas, como gemidos abafados. Ouça isso. São as almas que não chegam ao destino. Eu olhei para o cooler no banco de trás. Ele se mexeu? Jurava ter visto uma vibração, como se algo vivo estivesse lá dentro. O cheiro químico intensificou, agora misturado a algo orgânico, podre, como carne em decomposição. Ela desviou para uma estrada vicinal de terra, poeirenta e esburacada, que subia o morro em direção à mata fechada. Atalho para o litoral, mais quieto, né? Ninguém incomoda. O carro balançava, galhos batendo nas janelas como dedos ossudos. Meu coração martelava no peito. Eu suava frio, as mãos trêmulas no colo. Por favor, me deixa aqui. Eu ando o resto, implorei, a voz falhando. Ela riu, um som gutural e vazio que ecoou na cabine. Calma, menino. Vamos só parar um pouquinho. Eu coleciono pedaços de quem ajudo. Ela estendeu a mão para o console, pegando uma seringa. Sim, uma seringa hipodérmica, a agulha brilhando sob a luz fraca do painel. Isso relaxa, como fiz com os outros. Pânico cego. Vi flashes na minha mente, notícias de desaparecidos na região, corpos encontrados sem órgãos, vendidos no mercado negro. Ela era isso, uma caçadora de partes humanas. O cooler. Meu Deus, o que tinha lá? Lutei pela vida. Agarrei o volante, forçando o carro para o lado da estrada. Ela gritou, cravando a seringa no meu braço. Senti a picada, o líquido frio invadindo minha veia, mas o pânico me deu força. Soquei seu rosto, sentindo ossos cederem sob meus nós dos dedos. O carro derrapou, batendo em uma árvore. Saí cambaleando, o mundo girando pelo que quer que ela tivesse injetado. Sedativo, veneno. Corri mata adentro, galhos rasgando minha camisa, raízes me fazendo tropeçar. Atrás de mim, ouvi o motor ligando de novo, faróis varrendo a escuridão como holofotes de caça. Gritos dela ecoavam. Volta aqui, você é perfeito para a coleção. Corri por o que pareceram horas, o corpo enfraquecendo, visão borrada, até desabar na areia de uma praia isolada ao amanhecer. Pescadores me encontraram, semiconsciente, com o braço inchado e roxo. A polícia achou o SUV abandonado. No cooler, órgãos humanos preservados em gelo de vítimas recentes. Dona Maria, ou o demônio que usava esse nome, evaporou, mas os desaparecimentos na rodovia não pararam. Eu sobrevivi, mas carrego cicatrizes, noites sem dormir, o cheiro de formol que ainda sinto no ar úmido. Se você estiver lendo isso, em Praia Grande ou qualquer lugar, nunca pegue carona com estranhos, porque o macabro não avisa, ele só abre a porta e sorri. Meu nome é Sofia. E isso que vou contar aconteceu comigo em uma noite chuvosa de novembro de 2024, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, entre São Vicente e Praia Grande. Eu tinha 26 anos, trabalhava como recepcionista em um motel na orla da Praia Grande, daqueles que ficam lotados no verão, mas vazios fora de temporada. Meu turno acabou às 3 da manhã e eu dirigia meu Palio Weekend 2008, cheio de ferrugem e barulho, de volta para casa no Boqueirão. A chuva caía forte, o tipo que transforma o asfalto em espelho preto e faz os limpadores gritarem de esforço. Eu estava cansada, com os olhos ardendo, ouvindo um podcast de True Crime, Ironia do Destino. Na altura do quilômetro 270, perto daquela curva fechada antes da entrada de Praia Grande, o carro começou a falhar. O motor tossiu, perdeu força e morreu de vez. Luzes do painel piscaram vermelhas como olhos acusadores. Tentei dar partida umas 10 vezes, nada. A bateria do celular estava em 8% e o sinal
0 barras. A rodovia estava deserta àquela hora, só o barulho da chuva e o mar batendo longe, do outro lado da mata. Eu sabia que ali era perigoso. Assaltos, acidentes, histórias de gente que some, mas ficar dentro do carro parecia pior. Peguei uma lanterna pequena, o guarda-chuva quebrado, e comecei a andar pela margem, o polegar erguido toda vez que via faróis distantes. Quase 1 hora se passou, pernas dormentes de frio, roupa grudada no corpo. Então, um carro prata, um Corolla antigo com vidros escuros, parou devagar. O vidro do motorista desceu, revelando um homem de uns 50 anos, careca, óculos de armação fina, camisa social amarrotada. Parecia um vendedor ou professor. Sorriso educado. "Problema no carro, moça. Entra, te levo até Praia Grande. Eu moro no canto do forte." Voz calma, quase reconfortante. Eu hesitei 2 segundos. Todas as histórias que ouvi gritaram na minha cabeça. Mas a chuva estava me matando. Entrei. O cheiro dentro do carro era estranho. Uma mistura de desinfetante forte, como o hospital, com algo doce e podre por baixo. O banco traseiro estava coberto por um lençol branco impecável, dobrado com cuidado. Ele se apresentou como Eduardo, disse que era representante comercial de produtos farmacêuticos. "Volto de uma reunião em Santos. Sorte sua eu ter passado." A conversa começou normal. Reclamamos do tempo, do trânsito na Imigrantes, do preço da gasolina. Ele dirigia com calma, mãos firmes no volante. Eu relaxei um pouco, até perguntei se podia carregar o celular no acendedor. Ele sorriu. "Claro, mas o meu cabo está no porta-malas. Depois a gente pega." Foi aí que as coisas mudaram. Ele começou a reduzir a velocidade mesmo sem trânsito. Os faróis iluminavam a mata densa dos 2 lados, galhos como dedos tentando entrar pelas janelas. Nenhum carro passava há minutos. Ele ligou o rádio baixo, uma estação de músicas antigas, mas com chiado constante como respiração abafada. Então perguntou: "Você mora sozinha, Sofia?" Eu congelei. Eu não tinha dito meu nome. "Vi na sua pulseira", ele explicou, apontando para o braço onde eu usava uma identificação do trabalho. Alívio falso, mas o coração já acelerava. As perguntas ficaram pessoais. "Tem namorado? Família que liga toda hora?" Eu respondi vagamente, olhando o odômetro. Estávamos passando devagar pela entrada de Praia Grande, mas ele não pegou a saída. "Atalho melhor", disse, virando para uma estrada secundária de terra que eu nem sabia que existia, que corta a mata em direção aos condomínios fechados, abandonados fora de temporada. O carro balançava nos buracos, a chuva tamborilando no teto como unhas. O cheiro doce e podre ficou mais forte. Eu vi pelo retrovisor. O lençol no banco traseiro tinha uma mancha úmida se espalhando devagar, escura contra o branco. "Eduardo, pode me deixar aqui? Eu ligo para o meu irmão." Voz tremendo. Ele não respondeu de imediato. Só sorriu no escuro. "Sabe, Sofia, eu pego caronas às vezes. Gente cansada, sozinha. Levo para casa, ou para outro lugar." Ele parou o carro no meio da trilha. Desligou os faróis. A escuridão engoliu tudo. Só o som da chuva e minha respiração. Ele virou para mim. "Você é bonita. Vai durar mais tempo que as outras." Meu sangue gelou. Ele abriu o porta-luvas devagar. Dentro, um rolo de fita adesiva, um estilete cirúrgico brilhando e um frasco de líquido transparente. Eu gritei, puxei a maçaneta travada com criança. Ele se inclinou, o rosto agora sem o sorriso, olhos vidrados. As outras gritaram também, mas aqui ninguém ouve. Senti o cheiro vindo do banco traseiro com força. Carne morta, sangue velho. O lençol se mexeu. Não era vento. Era algo ou alguém se mexendo debilmente lá atrás. Uma mão pálida, inchada, surgiu debaixo do tecido. Dedos tentando agarrar o ar. Pânico puro me salvou.
Eu tinha uma caneta no bolso da jaqueta. Enfiei com toda a força no olho dele. Ele urrou, sangue quente espirrando no meu braço. Enquanto ele se contorcia, forcei o botão de trava manual das portas antigas. Pulei para fora na lama. Corri pela mata, galhos rasgando minha pele, chuva cegando, ouvindo ele gritar meu nome atrás de mim, o motor ligando de novo. Corri até os pulmões queimarem, até encontrar uma obra abandonada na beira da rodovia. Me escondi até o amanhecer, quando um caminhoneiro me achou tremendo e ensanguentada. A polícia encontrou o Corolla 2 horas depois, escondido na mata. No banco traseiro, debaixo do lençol, 2 mulheres, mortas há dias, preservadas com produtos químicos que ele roubava do trabalho. Ele era um necrofílico serial. Pegava vítimas na rodovia, levava para casa na mata. Eduardo sumiu, nunca pegaram. Eu mudei de cidade, mas ainda sinto o cheiro doce podre em noites chuvosas. Ainda vejo aquela mão pálida nos meus pesadelos. Se você estiver lendo isso em Praia Grande ou em qualquer estrada à noite, nunca entre num carro com estranho. Porque às vezes o monstro não esconde os dentes. Ele só sorri e trava a porta. Existe uma regra não escrita nas estradas brasileiras. À noite, o banco do carona deve permanecer vazio. Mas a empatia é uma armadilha perigosa. E foi ela que quase me matou na rodovia Oswaldo Cruz, aquela serra maldita que liga Taubaté a Ubatuba. Meu nome é Renato, sou representante comercial e vivo na estrada. O que vou contar aconteceu em novembro de 2019. Eu estava subindo a serra, voltando do litoral. Eram 02h15 da manhã. Quem conhece a Oswaldo Cruz sabe que ela não é para amadores. Curvas fechadas, neblina que parece sólida e penhascos que não perdoam erro. O meu carro, um Cruze, estava ótimo, mas a visibilidade era zero. Eu dirigia a 30 km/h, guiado apenas pelos olhos de gato no asfalto. Foi no quilômetro 78 que eu a vi. Havia uma moça parada no acostamento estreito, quase dentro do mato. Ela não fazia sinal de carona. Ela estava apenas parada, imóvel, debaixo de uma chuva torrencial. Vestia um vestido claro, fino, que estava colado ao corpo pela água e abraçava os próprios ombros como se estivesse congelando. Eu passei por ela, mas minha consciência pesou. Deixar uma mulher sozinha no meio do nada, naquela escuridão? E se tivesse acontecido um acidente? E se ela tivesse sido vítima de violência? Friei o carro uns 50 metros à frente. Dei ré devagar, com o pisca-alerta ligado. Destravei a porta. Ela correu até o carro e entrou rápido. Assim que ela fechou a porta, a luz interna apagou e ficamos no escuro. Obrigada. Deus te abençoe. A voz dela era fraca, tremida de frio. O que aconteceu? Seu carro quebrou? Perguntei, aumentando o aquecedor do carro no máximo. Me deixa lá em cima, perto da igrejinha. Ela ignorou minha pergunta. Comecei a dirigir. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era cheiro de chuva ou de gente molhada. Era um cheiro metálico, acre. Cheiro de iodo misturado com maresia podre. Sabe quando a maré baixa e ficam aqueles peixes mortos na areia? Era isso. Tentei puxar assunto para quebrar o gelo. Você é de Ubatuba? Ela não respondeu. Ela olhava fixamente para a frente, para o limpador de para-brisa que ia e vinha freneticamente. Olhei para ela de relance. Ela era muito pálida. Os cabelos pretos escorriam água no estofado do meu carro. Mas o que me chamou a atenção foram as mãos dela. Ela apertava os joelhos com força, as unhas estavam roxas, quase pretas, e na pele do braço havia arranhões, marcas fundas, vermelhas, como se ela tivesse corrido por dentro de um espinheiro. Moça, você está machucada. Quer que eu pare no posto policial lá em cima? Ela virou o rosto para mim. Pela primeira vez, vi os olhos dela sob a luz do painel. Eles eram vidrados, pupilas dilatadas, enormes, que não reagiam à luz. Não para.
A curva está chegando. Que curva? A curva onde o freio acaba. Senti um arrepio na nuca. O tom de voz dela mudou. Deixou de ser trêmulo e ficou mecânico. De repente o carro ficou gelado. O aquecedor estava no máximo, mas eu via minha própria respiração condensar no ar. O para-brisa embaçou por dentro instantaneamente. Passei a mão no vidro para limpar. Quando tirei a mão do vidro e segurei o volante, o pedal do freio afundou sozinho. Estávamos chegando numa curva fechada para a esquerda, uma ferradura. Pisei no freio. O pedal estava mole. Encostou no assoalho. O carro ganhou velocidade na descida. 60 km/h. 70 km/h. Merda! Gritei, bombeando o freio. Nada. Olhei para o lado, esperando que ela gritasse. Ela estava sorrindo, mas não era um sorriso normal. A boca dela abriu demais. O maxilar desceu mais do que a anatomia permite. E de dentro da boca dela começou a sair água. Muita água, como se ela estivesse se afogando no seco. Vem comigo. É frio, mas passa logo. Ela gargalhou, jorrando água barrenta no painel. Eu joguei o carro contra o barranco. Foi instinto de sobrevivência. Puxei o volante para a direita, raspando a lateral do carro na terra e nas pedras, para tentar parar. O carro trepidou, o metal gritou, o espelho retrovisor foi arrancado. Mas o carro parou, a centímetros de bater numa árvore. Fiquei ali, ofegante, com o coração querendo sair pela boca. O silêncio voltou. Só a chuva batendo no teto. Virei para o lado para xingar, para perguntar que loucura foi aquela. O banco do carona estava vazio. A porta estava fechada, travada. Não havia ninguém. Mas o banco estava encharcado, não de água da chuva. O banco estava coberto de areia de praia e algas marinhas. Havia pedaços de alga verde enrolados na alavanca do câmbio e uma poça de água salgada no tapete de borracha. Saí do carro trêmulo na chuva. Verifiquei os freios. O fluido de freio estava intacto. As pastilhas estavam normais. Entrei no carro, dirigi a 20 km/h até o posto de serviço no alto da serra. Parei na lanchonete. Eu estava branco como papel. O atendente, um senhor de bigode, me serviu um café sem eu pedir. Viu a noiva do mar? Ele perguntou, secando um copo. Eu olhei para ele com a xícara tremendo na mão. O quê? Novembro. É a época dela. Em 1994, um casal subiu a serra brigando. O rapaz perdeu a cabeça, perdeu a curva e o carro caiu na represa lá embaixo, mas o corpo da moça foi arrastado pela correnteza até o mar. Dizem que ela tenta subir a serra de volta para casa todo ano. Eu paguei o café e fui embora sem dizer nada. Vendi o cruze na semana seguinte. O cheiro de maresia podre nunca saiu do estofado, mesmo depois de higienizar 3 vezes. E tem mais um detalhe que eu nunca contei para ninguém, só para a minha esposa. Quando cheguei em casa naquela noite e fui tirar minha roupa para tomar banho, no meu ombro direito, na camisa, havia uma marca. A marca de uma mão pequena, molhada. Uma marca feita de óleo de motor misturado com sangue. A perícia disse que o acidente dela em 94 foi feio. O motor esmagou o peito dela. Eu nunca mais parei para dar carona. Pode ser freira, criança, idoso. Eu acelero, porque o espelho retrovisor mostra o rosto, mas não mostra a alma. E tem muita coisa vagando na Oswaldo Cruz que só precisa de um convite para entrar.